Novembro chegou, o mês de combate ao câncer de próstata. Saiba mais com o Dr. Rafael Zanotti, médico especialista urologista do AC Camargo Câncer Center. Então, como eu falei, o câncer de próstata ele depende muito do homem procurar ativamente o médico. Ele pode aparecer até numa próstata normal. E diferente da hiperplasia, que acontece na zona central, obstrui o fluxo de urina e gera sintomas, o câncer de próstata é mais comum ele aparecer na borda da próstata, na zona periférica da próstata. E por isso que ele não gera sintomas, ele só vai gerar sintomas se ele crescer exageradamente, né? Então, como a gente viu, o câncer é mais frequente no homem. Existem estatísticas que mostram que um homem vai ser diagnosticado no mundo a cada 8 minutos, que um homem vai morrer no mundo por câncer de próstata a cada 40 minutos. E existem até estatísticas que mostram que 25% dos portadores de câncer de próstata vão morrer devido a essa doença. Então, mostrando mais uma vez que é um problema muito importante na população. Como eu falei, o câncer de próstata, infelizmente, existe sempre uma pergunta, né? Eu compilei aqui as perguntas do Sr. Raimundo e todas elas vão estar aqui na apresentação, que geralmente são as perguntas mais comuns da população. Então, existe um sinal de alerta e de sintoma para câncer de próstata, para a gente diagnosticar ele cedo? Não existe, infelizmente, né? Os sintomas que o homem tem na próstata geralmente são pela hiperplasia, que às vezes dá sorte de diagnosticar um tumor de próstata, mas o paciente que, por exemplo, não busca prevenção, não tem hiperplasia, não tem nenhum sintoma, ele não vai no médico porque não tem, não adianta ele esperar um sinal de alerta e sintoma para o câncer de próstata, porque quando aparecer já vai ser tarde demais, né? Quando aparecem os sintomas, 95% dos cânceres já estão no estágio avançado em que não há possibilidade de cura. Você vai para tratamentos paliativos ou para tratamentos que têm uma chance de impactar bastante a qualidade de vida do homem, né? Então, para uma doença que é muito comum, que mata muito e que não tem sinal de alerta e sintoma, qual que é a estratégia? O que a gente pode fazer, né? Então, é a gente procurar fazer o diagnóstico precoce, né? Porque com o diagnóstico precoce você aumenta a chance de cura, fica maior que 90% com uma única forma de tratamento. Às vezes tem pacientes que demandam mais de uma forma de tratamento, né? E você diminui a chance de ocorrer os efeitos deletérios que podem ser inerentes ao tratamento, certo? Então, pessoal, e aí quais são os fatores de risco? O que causa o câncer de próstata, né? Esse aqui também é um slide mais técnico, né? Não precisam ficar atento a esses nomes aqui. Mas basicamente, o tumor de próstata, assim como diversos tumores do nosso corpo, eles acontecem por um problema no material genético de proliferação das nossas células. Então, no nosso corpo, as células estão o tempo todo morrendo e nascendo novas, morrendo e nascendo novas. Geralmente os tumores são o quê? São células que elas escapam do mecanismo de defesa do corpo e elas não morrem mais, elas começam a só proliferar e aumentar de tamanho, e aí que vem o problema dos tumores. Eles podem aumentar a ponto de obstruir outros órgãos, levando o paciente a falecer, e também ele pode aumentar tanto que ele espalha pelo sangue ou pelos gânglios linfáticos para longe, que são as metástases, e eventualmente começa a crescer em outras partes do corpo, obstruindo o sistema linfático, obstruindo o sistema intestinal, levando a metástase nos ossos e com isso levando infelizmente o paciente a falecer. Então, quando a gente trata do câncer de próstata, existem alguns fatores de risco, sim, que podem aumentar a chance disso acontecer. Mas outro fator que fala a favor do homem procurar de rotina as consultas. O que? A gente não tem muito controle sobre isso. Se eventualmente você tiver a infelicidade de acontecer isso, e todos nós estamos sujeitos a isso, né? O ideal é que você faça o diagnóstico cedo. E você só vai fazer o diagnóstico cedo se você procurar um médico rotineiramente, né? Mas são sim fatores de risco e aumenta um pouco a chance disso acontecer. O que? Pacientes com idade mais avançada, como eu falei, quanto mais velho o homem vai ficando, maior o risco dele ter um tumor de próstata. Pacientes com casos de câncer de próstata na família podem ter um risco de 2 a 6 vezes maior do que a população geral. Pacientes de etnia negra têm um risco maior de ter câncer de próstata e de ter câncer de próstata agressivo, né? Assim como pacientes brancos têm para outros tipos de tumores, pacientes asiáticos para outros, é basicamente algo relacionado à formação genética de cada pessoa,
né? Pacientes obesos têm um risco maior de ter câncer de próstata e pacientes que têm hábitos alimentares ruins têm um risco maior de ter câncer de próstata. Esses últimos dois, principalmente, porque eles aumentam a inflamação no nosso corpo de modo geral. É algo que a gente não sente, na verdade, é algo de avaliação microscópica. E a gente sabe atualmente, com os estudos mais recentes, que a inflamação é algo que aumenta a chance daquela célula que eu falei no slide anterior, aumenta a chance dela ter um problema durante a divisão dela e dela escapar do sistema de defesa e começar a se proliferar indefinidamente, levando aos problemas que os tumores levam.